Gente, agora vamos estudar as Escrituras e eu lhe convido a abrir sua Bíblia em livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos perante Ti a pedir graça, a pedir adubo, Senhor, para as nossas raízes, para que nós possamos nos fortalecer e produzir os frutos que o Senhor pede de nós. Porque quando a terra é boa e quando recebemos adubo, pois certamente o que se espera para frente é muitos frutos dignos do Senhor. Usa a minha vida para tornar essas árvores frutíferas. Em nome de Jesus Cristo, por meio desse ensino. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos estudando o livro de Filipenses. Um livro tão necessário, assim como todas as cartas apresentadas por Paulo, as cartas paulinas, que nos ensina a ter uma referência exata sobre os padrões da igreja que eu procuro e que tu deves procurar. Isso mesmo. Por acaso tu procura uma igreja exemplar? Por acaso tu procura uma igreja onde você pode dizer, uau, se parece a igreja de Paulo. Opa, se parece a igreja de Pedro. E essa aqui tem do João. Pois vocês querem saber aonde descobri-la? São todos aqueles que estudam a Bíblia, que estudam as cartas e que têm prazer em ensiná-las. Porque quem prega as Escrituras, quem prega as cartas paulinas e as ensinos para a igreja, certamente estão fazendo com que vocês, ouvintes, ou vocês que são membros, tenham o referencial. E assim, vocês não venham a se afastar desse referencial, ou muito menos ser enganados por qualquer outra proposição de um sistema que pode vos enganar. Proposições, isso mesmo, porque o sistema propõe distrações, propõe certas coisas que fazem com que muitos, até o dia de hoje, se perdem, porque o Evangelho não é puro, não é verdadeiro e não é simples. Então, fazes bem de estar aqui comigo para estudar as cartas. Filipenses 2:19. Disse Paulo na sua carta: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Lindo, meus amados, tremendo. Nós vamos falar desse trecho de Filipenses. Bom, dentro daquilo que nós temos lido, parece, meus amados, que os tempos não mudaram muito, mesmo que se passaram em torno de 2000 anos, pois parece que os tempos são exatamente os mesmos. Se vocês observem com detalhes o que Paulo ele escreve aqui, vocês entenderão que Paulo estava encontrando, igreja, exatamente os mesmos problemas
e as mesmas resistências daquelas igrejas cujo hoje querem viver o verdadeiro evangelho. As igrejas que hoje querem viver o evangelho puro, o evangelho genuíno, pois passará pelos mesmos problemas que Paulo passou. Veja o que ele diz no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido dos vossos interesses. Se pensamos bem, Paulo era uma pessoa que viajava muito. Ele se relacionava com muitas pessoas. E com tantos relacionamentos e conhecimento que Paulo tinha na igreja, o apóstolo só conhecia um que pudesse cuidar dos interesses dos filipenses. Só um. Isso mesmo, aquilo que ele estava falando. Quem? Timóteo. Vocês acham que na época de Paulo não tinha outros líderes alegando servir a Cristo? Vocês acham que em Filipos não havia outros líderes importantes? Não havia outras igrejas cristãs? Com certeza havia muitas outras igrejas cristãs. Mas Paulo diz, só conheço um que pode vos ensinar hoje, é Timóteo. Ele disse, pois todos eles, olha aqui, que palavra forte, radical, né? Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Todos os líderes de Filipe e região, Paulo é categórico e diz, todos eles buscam o que é próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo diz, todos eles. Todos eles. Será que Paulo não seria demasiadamente exagerado em colocar todos os líderes, vamos falar assim, na religião cristã de Filipe, na mesma panela? Será que Paulo exagerou demasiadamente? Gente, ele é muito radical. Como assim todos? Paulo, você acha que você é o único na Terra a ter encontro com Deus? Você não acha que é uma colocação de se colocar talvez numa posição superior e intolerante em relação aos outros líderes que também falam de Jesus? Pois bem, em outras palavras, Paulo, você acha que só você está certo? Muitas das vezes, amados, e eu lhe confesso que eu já fui tentado em pensar isso. Porque esse sistema gospel é tão corrompido, mas tão corrompido, que em épocas, em fase da minha caminhada cristã, já cheguei a pensar, mas espera aí, não é possível, não é possível. Haveriam dois cujo poderia me ensinar sem ter interesse na minha fama para que eu pudesse atrair pessoas. Será que tem alguém que poderia realmente se importar com Cris Duran, não pelo que ele pode oferecer a lã, embora a lã da ovelha é necessária para um pastor, mas a se retribuir
com o discipulado e me ajudar, alguém que possa me ajudar a conhecer as palavras de vida eterna, alguém que poderia me incentivar e me confrontar se estiver errado, alguém que poderia me discipular e assim se preocupar em saber como está andando o Cris Duran, está vivendo uma vida de santidade, está vivendo. E no decorrer da minha caminhada cristã, eu sempre me perguntei, aonde estão esses que não procuram os seus próprios interesses? Paulo diz na sua carta para os Filipenses, eu conheço um. E continua dizendo, todos eles buscam seus próprios interesses. Paulo estava mentindo? Não. Você acha que nós estamos em tempos diferentes em dias de hoje? Dos dias de Paulo? Você acha, sinceramente, que a igreja evangélica ou a igreja cristã hoje, aquilo que se vê em telas grandes, é aquilo que é a representação daquilo que Cristo quer dela, da sua igreja? Eu digo não, meus amados, não. Paulo, ele deixa claro que ninguém que ele conhecia na região prestava. Vamos falar claro. Todos eles buscam seus próprios interesses. O que está escrito, né, gente? E se está escrito, é que verdadeiramente não havia quem prestava para ensinar a palavra em Filipe entre os líderes alegando serem cristãos, a não ser um Timóteo. Por acaso você se sente assim? Porque eu passei por isso. Eu muitas das vezes me senti um peixe fora da água, mesmo estar em meio a muitos líderes, porque me chamavam para cantar e tal. Cuidado, já vi líderes sérios. Já conheci, obviamente, pessoas tementes ao Senhor. Com certeza, amados. Eu estou falando no geral. Mas é importante lhe apresentar a verdadeira condição daquilo que hoje o mundo é. É muito importante cair a ficha. Porque nem tudo, mesmo que vocês possam ser uma pessoa ingênua e simples, como assim no passado eu era muito ingênuo, muito fácil de ser manipulado por pessoas, né? Porque minha motivação era muito sincera de querer conhecer Jesus Cristo, né? Mas vocês têm que estar muito alerta, amados. E hoje, com a maturidade que o Senhor tem me dado, meu dever é justamente levar o rebanho, a igreja do Senhor, a ser cauteloso, a ter cuidado com os enganos desse século. Você já se sentiu assim? Ou você está se sentindo assim? Senhor, quem me ensinará? Há alguém nessa nação que não busca seus próprios interesses e se interessa em me levar para o céu? Será que eu vejo mal em tudo? Será que o meu discurso é radical demais e deveria me adaptar no sistema daquele que só visam os seus próprios benefícios? Não faça isso. Não se adapta, meus queridos. Não se adapta ao sistema. Porque muitos, cujo um dia foram puros, foram sinceros, por justamente dizer, eu vou me adaptar ao sistema corrompido, se tornaram tal qual esses. E um dia esses foram conhecidos de Deus. Mas depois, no decorrer do tempo, já foram esquecidos de Deus. Porque negaram ao Senhor, porque preferiram
honrar homens mais do que aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Ou seja, preferiram obedecer mais a um sistema do que o próprio Deus. Isso é sério, meus amados. Será que tudo está verdadeiramente um caos ao meu redor? E somente eu estaria certo? Eu já me pus essas perguntas. Já teve. Pois nessa noite eu lhes digo, amada igreja, talvez você está certo. E talvez você está errado. Tudo vai depender da sua real motivação. Os falsos apóstolos e falsos pastores, obviamente, têm suas más motivações. Isso é verdade. Mas há quem são presos por eles porque são tal qual esses líderes. E são fisgados como um peixe é fisgado pelo anzão pela sua própria concupiscência. Porém, se sua real motivação é Jesus e sua motivação real é descobrir alguém que lhe ensina a palavra genuína, é descobrir alguém que lhe ensina a palavra sem pular versículos ou sem rasgar páginas da lei e da graça. E na medida que você tenha andado com líderes que buscam os seus próprios interesses, mesmo no seu pobre entendimento, descobriu que a palavra não condiz com tais atitudes, então ali estará certo. Ali estará certo. Porque o lance é você não se conformar com aquilo que está errado. E sendo assim, por causa da sua nobreza, presta atenção, por causa da sua nobreza, por causa da sua boa motivação, por causa do amor que você procura no Senhor Jesus Cristo, pois Deus usará Paulo para te enviar Timóteo. Aleluia! Vocês querem que Timóteo visita? Um servo fiel que fez prova do seu mandato, do seu serviço. Você quer que Timóteo chegue até a ti? Descubra primeiro Paulo. Nós vamos falar sobre isso. Então, amada igreja, para merecer um Timóteo, a lista é necessário que primeiro, vocês querem um Timóteo? É necessário que primeiro aquele que deseja viver pela verdade escolha procurar o Evangelho de Paulo. A lista. Porque Timóteo é a cara daquele que o enviou. E quem enviou Timóteo? É Paulo. Isso mesmo. Por que você acha que Deus lhe atraiu até aqui? Por que você acha que Deus o atraiu a ouvir essas palavras da hoje à noite? Ou hoje à tarde, ou pela manhã, para aqueles que nos veem em outro momento? Por que vocês acham? Você quer compromisso com a palavra de Deus? Queres mesmo ter compromisso com Jesus? Porque se você quer ter compromisso com Jesus, também deves ter compromisso com sua palavra. Você quer mesmo? Ou tu também procuras os teus próprios interesses? Porque eu lhes digo nessa noite, há muitos falsos líderes, como Paulo fala, que procuram os seus próprios interesses. Mas muitas pessoas são atraídos por esses ladrões porque eles mesmos procuram seus próprios interesses.
Então, ele se merece. Isso é a verdade. Agora, é errado, Pastor Cris, procurar os seus próprios interesses quando alguém, por exemplo, sofre pelo desânimo, por desanimar da vida, por exemplo, sofre de depressão, sofre, sei lá, de uma enfermidade, né? Ou por outros motivos. É errado procurar seus interesses e assim ir até Jesus? Presta atenção. O Senhor, Ele sempre soube atrair multidão por milagres e sinais, a fim de que muitos possam crer. Jesus diz em várias ocasiões, é necessário que haja sinais e milagres entre vós para que vocês creiam. E claro que quem vê esses milagres, por muitos desses, eles foram por causa de uma necessidade. Sim ou não? Sim. Por causa de uma necessidade própria. Havia um interesse, sim. Porém, eu vos digo, se vendo a multidão, a multiplicação dos peixes e dos pães, e comendo desse banquete, na próxima semana você volta para Jesus, porque mais uma vez você sabe que Ele estará naquele lugar a multiplicar os alimentos e a fazer milagres. Se a sua motivação se limita a isso, de você procurar Jesus, porque Ele faz milagre, porque Ele faz sinais, pois eu lhe digo, eu te chamarei de interesseiro tu também. Jesus faz milagres, sim. Jesus pode suprir as tuas necessidades. Ele tem prazer de fazê-lo. Mas se tem algo que o Senhor reprova, são pessoas que são interesseiras. Ama-o primeiro. Conhece-o primeiro. E muitas pessoas, inclusive nessa noite, estão muito focadas nas suas necessidades, antes de ter a revelação daquilo que Jesus é. Procure entender quem Ele é, para depois entender sobre as experiências de uma pessoa ser suprida pelo próprio Senhor. Na versão Louis II em francês, é uma versão da Bíblia, né, em francês, olha que fala em Filipenses 2, 22. Vamos seguir. Ele diz assim: você sabe que Timóteo, olha isso, ele fez as suas provas, Timóteo fez as suas provas, consagrando-se ao serviço do Evangelho. Olha como isso é importante, amada igreja. Paulo é aquele que mandou Timóteo, né? Nós temos visto isso, para que este cuide dos filipenses. Ok? Agora, já pensou, meus amados, esses filipenses falar e dizer assim, Paulo, eu não quero que seja Timóteo. Eu não quero que você nos mande Timóteo. Eu quero que seja você, Paulo. Sabia que tem gente assim? Porque Paulo fala assim para os filipenses, ó, todos que estão na região de Filipe procuram seus próprios interesses. Eu conheço um que eu sei que vai se interessar, no seu caso, é Timóteo. Mas há pessoas que têm coragem, quando até mesmo conhecem um Paulo, em dizer, eu não aceito Timóteo. Se Timóteo vem, eu não quero ser discipulado por ele. Tem que ser tu, Paulo. Olha isso, gente. Pois nós temos visto isso na Online World Church. Pessoas se colocando na posição de exigir aquilo que não é para exigir. Isso se chama
Porque o contrário da humildade e da submissão. Cuidado, meus amados. Por que Timóteo não seria aceito pelos filipenses, sendo que Paulo é reconhecido pelos filipenses como um homem de Deus, como um apóstolo verdadeiro? Por que não receber Timóteo? Qual seria o motivo de dizer não, Timóteo não, tem que ser tu, Paulo? Por acaso, Paulo não mandaria um discípulo para cuidar de vidas, sendo que esse ainda não fez prova do seu chamado, do seu serviço? Todos que foram ungidos vinhateiros foram e fizeram prova do seu chamado nesse ministério. Então, se vocês me reconhecem como autoridade instituída por Deus, um homem de Deus, assim como Paulo foi, então todos aqueles cujos estão debaixo da minha autoridade e cujo fui orientado a ungir, eles têm um propósito, assim como Timóteo, de assim ir até você e cuidar da vida de muitos que estão me vendo nessa noite. Por que se recusar quando Paulo te dá a oportunidade de ser cuidado por um cujo Paulo confia? Eu sei do que eu estou falando porque alguns precisam ouvir essa palavra, né? Então, por que ainda alguns rejeitam Timóteo, sendo que foi Paulo que o mandou? Pois eu falo agora para todos os membros dessa lindíssima igreja, contente-se com o Timóteo que lhe mandei para cuidar de você. Contente-se, alegre-se, honre Timóteo. Amem Timóteo, que está pagando um preço para te ajudar a alcançar os céus. Honre, ama-o. Amém? Nós não temos, por acaso, um exemplo daquilo que os filipenses estavam vivendo? Então vamos seguir esse padrão, essa referência de igreja primitiva. A igreja dos tempos de Paulo. Eu quero ela. E eu tenho convicção que vocês querem também. Então vamos vivê-la. Amém? Glória a Deus. Mas infelizmente, alguns são capazes de responder para Paulo: se não for você me discipulando em pessoa, eu não serei o seu discípulo, mas retornarei para os meus antigos líderes de Filipos. O que dizer para essa pessoa, né, gente? Que não entende de autoridade e hierarquia espiritual. O que eu posso falar? Posso avisar essa pessoa, mas se ela não quer? O que dizer para essa pessoa que impõe regras e condições para que seu líder se sujeite às suas exigências? Andarão dois juntos? Se não formos de acordo um com o outro? Não tem como, né, gente? Não tem como. Vamos continuar. Filipenses 2:23. Portanto, é Ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. Nome difícil, né? Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Olha só, Epafrodito era um mensageiro que foi enviado pelos filipenses com uma missão. Foi um missionário, acredita? Epafrodito era um missionário que foi enviado para ajudar,
Paulo, nas suas necessidades. Paulo, tu precisa de alguma coisa? Paulo, tu tem comida? Paulo, nós vamos ver o propósito de Epafrodito. Muito bonito, né, gente? Muito bonito. Pois ele tem saudade de todos vocês. Paulo está se referindo a Epafrodito, né? Ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Uau! Epafrodito, meus amados. Epafrodito, ele não aparece em nenhum outro livro do Novo Testamento, né? Mas Paulo o apresenta como uma pessoa usada por Deus para auxiliar e servir. Epafrodito, né? Paulo, ele dependia de ajuda, porque Paulo não pode fazer tudo sozinho. E Paulo dependia de ajuda dos irmãos em Cristo, cujos eram mandados para auxiliar, né? Inclusive, os filipenses, eles tinham se destacado nisso, em ajudar, auxiliar, entre aspas, viu essa palavra, patrocinar a missão de Paulo, investir na missão de Paulo. Olha que fala em Filipenses 1:4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Paulo fala, olha lindo, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 4:14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto você. Pois estando eu em Tessalônica, vocês que me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Que bonito, né? Continuamos, Filipenses 2:28. Por isso, logo o enviei, para que quando ouvir novamente, está falando de quem? De Epafrodito, fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honre homem como esses. Porque ele quase morreu por amor à causa de Jesus Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele arriscou sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Tremendo, né, gente? Epafrodito foi de grande importância para o ministério de Paulo. Inclusive, diz a palavra do Senhor que ele quase morreu por causa do Senhor, né? Arriscando sua vida para suprir a ajuda de Paulo, cujos os filipenses não conseguiriam oferecer essa ajuda a Paulo. Epafrodito, como já lhe disse anteriormente, era um tipo de missionário. Aliás, era um missionário. Era um missionário financiado pelos filipenses. Para quê? Para auxiliar Paulo no cumprimento da sua missão. Temos missionários na OSI? Nós temos missionários nesse ministério? Temos sim. Temos sim, mas presta muita atenção porque nós vamos falar um pouco, quero falar agora, abordar um pouco o tema de missão. O que é missão? E o que é a verdadeira missão, o que são os verdadeiros Epafroditos e aquilo que é farsa. Uma missão
cujo não tem fundamento, mas se aponta apenas o dinheiro. Vamos falar, eu quero terminar em falar sobre isso. Nós temos sim, mas entenda uma coisa, para que o ministério sério apoie uma missão de um Epafrodito, é necessário que antes de Epafrodito servir Paulo, este ter feito prova do seu chamado. Eu estou te ensinando como reconhecer um missionário que é missionário e como investir na vida de um missionário se é missionário. Epafrodito, ele ia onde os filipenses não podiam ir. Isso é o missionário. Isso é um papel do missionário. Isso, igreja, você precisa entender. Presta atenção. Nem todos são chamados a serem epafroditos. Nem todos são chamados. Mesmo que você ama a obra do Senhor, mesmo que ferve no seu coração em participar de missão, Pastor Cris, eu gostaria de fazer algo para Jesus, e aí se coloca na posição de missionário, porque arde seu coração em fazer obra para o Senhor. Mas você precisa entender sua posição. Porque às vezes o Senhor lhe colocou na posição de Filipenses. Para quê? Para financiar, para ajudar, até mesmo financeiramente. Quem é chamado a exercer uma missão por parte de Deus, a ser um Epafrodito, a auxiliar um Paulo, quando Paulo está na prisão, e Epafrodito vem e traz comida para ele. Epafrodito tinha seu papel, sua função e uma posição dada por Deus. Por quê? Porque foi Paulo que o posicionou. Vocês amam missões? É lindo as missões. É necessário, é bíblico as missões. Obviamente fazes bem, mas antes de investir em missões, não investe, ó Filipenses, ó igreja, em homens ou mulheres cujos dizem serem epafroditos, mas sequer são conhecidos de Paulo. Quem te enviou, Epafrodito? Quem te enviou? Porque o missionário está indo na África, você diz, ele está indo realmente para ajudar tanta gente. Você sabia, pessoal, eu fui 2 vezes no país mais pobre e um dos países mais pobres do mundo, Haiti. Eu fui antes do terremoto, do grande terremoto que houve. Eu acho que foi uns 2 meses antes do grande terremoto, e depois eu fui depois do terremoto. Pessoal, eu conheci pessoas nativas, cuja ajudei dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu poderia oferecer para eles, eu ajudei. E essas pessoas nativas de lá, pastores, me falaram que muitos missionários são enviados para esses lugares pobres, vão para os lugares ricos, igrejas ricas, e assim dizem, eu estou indo lá, até mesmo vão, criam sua morada, abrem uma conta, mas não fazem nada para os habitantes locais, nada para trazer o reino de Deus, porque se beneficiam e falem, eu sou Epafrodito, eu sou missionário. Quem te enviou? Quem te enviou, Epafrodito? Quem te enviou, missionário? É Paulo? Paulo que é Paulo, ou seja, um homem de Deus
que te acompanha, que te conhece. Então, a tua missão é nobre. E certamente a tua missão engrandecerá o reino dos céus. Só que é assustador, meus amados. O que dizer de ONG? Pessoas que usam ONG para esconder lavagem de dinheiro, esportista, jogador de futebol, igrejas para lavar dinheiro e assim criar situações para comover e usar, manipular a pobreza de países na África ou até mesmo no próprio Brasil, no sertão, para se beneficiar. É lamentável. É escandaloso. Mas há missionários que são missionários. Há Epafroditos. Há pessoas nobres. Assim. A veracidade, presta atenção, a veracidade e a seriedade de um ministério que sustenta missionários depende 100% da índole, da santidade e do chamado daquele que envia esses missionários. Porque você conhecerá a veracidade do ministério missionário de Epafrodito pelo que representa Paulo. Vai depender quem o enviou. Você precisa saber quem o enviou. Para ser mais claro, para saber quem é Epafrodito, então procure saber sobre quem o mandou a servir, quem ungiu missionário. Isso mesmo. Então, cuidado com as ONGs por aí, missionários e os missionários itinerantes. Muito cuidado. Filipenses 3:1. Olha que fala. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu vou terminar, presta atenção. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreve as mesmas coisas. Olha, Paulo está falando, igreja, e eu vou enfatizar, já falei para vocês, mas eu vou falar de novo, porque você precisa saber. Em outras palavras, eu amo você, eu quero cuidar de você, eu quero defender vocês. E olha o que ele fala, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos, dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Entenderam? Há alguém que se preocupa com você como Paulo? Ou que se preocupa por vocês, ó filipenses, dessa forma? Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado, pois eu termino, assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma profecia, pastor Cristo, é uma profecia. Assim diz o Senhor. Inclusive, já usei essa profecia que o Senhor tem dado um tempo atrás, mas eu vou refalá-la a respeito disso. Porque eu vos amo de tal maneira que estarei sempre pronto a defender todos aqueles cujo Senhor colocou debaixo desse aprisco, para nenhum de vós ser enganado por outra qualquer forma de doutrina que possa lhe seduzir. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, todos os ladrões são comparados como hienas, porque são oportunistas, aproveitadores
de situações que querem levar vantagem, roubando uma caça já abatida, sem ter a dificuldade para trabalhar e ter a sua própria recompensa. Assim diz o Senhor, em verdade vos digo, que esses usurpadores usurpam títulos e se assentam em assentos de lord, querendo as primícias e o banquete num salão de um rei, mas sem merecer para estar ali. Esses são os líderes dessa geração, que usurpam títulos e se assentam em banquete de rei e tomam a terra colocando o nome de Lord e de Mestre, para que todos os glorifiquem e dizem, esse é sábio. Mas em verdade, eu vos digo, são ladrões, usurpadores, aproveitadores e hienas oportunistas. Quando assim um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, assim diz o Senhor, um verdadeiro rei entende qual é o seu propósito de levar a sua espada, ou seja, a palavra do Senhor, ou de ser ungido e consagrado rei de uma nação, então ele valoriza o seu posto. E quando assim se decide levantar e tomar da mão do usurpador aquilo que foi usurpado, então o seu reinado será grande, digno de respeito que um rei merece, porque ele não tomará de forma ilegal o seu reino, mas sim de forma legal, porque todo o ilegal deve ser tirado do seu assento para ser colocado aquilo que é legal. Eis ali a comparação, meus amados, de líderes religiosos e autoridade que usurpam, compram títulos, matam por títulos e não são merecedores, porque o poder e a ambição nas mãos desses homens errados provocam grandes estragos e até mesmo feridas incuráveis, porque esses são como redemoinhos, tornados, que por onde passam, deixam destruições, porque neles está a destruição. Neles está o roubo, está o assalto, está a manifestação da mentira e também do engano. Neles está a falta de amor, assim diz o Senhor. A falta de compaixão, a falta de misericórdia e a impiedade é aliada e faz justiça para seus próprios olhos, porque esses precisam se corromper e corromper pessoas para que sejam agregadas em suas contas financeiras os benefícios para cuidar dos seus camelos, seus gados e cria dos seus camelos. Que os seus filhos dão sequência às suas impiedades, roubando, explorando e manipulando, porque herdam dos seus pais o DNA da mentira e do engano. Pois assim diz o Senhor, esses são todos aqueles que não vivem o meu evangelho e se colocam numa posição de liderança, e assim, todos aqueles que se colocam debaixo da autoridade desses, se tornam igual ou pior se não tiver um encontro comigo no poço de Jacó. Porque é no poço de Jacó que há pessoas que vêm para buscar água, para saciar a sede. Se não tiverem sede,
esses continuarão bebendo sangue de inocente, substituindo sangue por água para saciar sua sede, porque são como hienas, caçadores oportunistas. Assim diz o Senhor. Uau! Forte, né, gente? Então, aprendemos dessa igreja, cujo temos a referência. Uma igreja que defende, uma igreja que quer o seu bem, a igreja dos tempos de Paulo. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor tem nos concedido. Lhe agradecemos e que todas essas palavras possam produzir temor no nosso coração e muita alegria, porque temos aprendido de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém.